Olá pessoal, vamos lá então. Gente, eu não vou estender muito. Eu mesmo tenho um outro vídeo aí no meu canal que eu falo bastante sobre polígonos. É que ele não tá nesse formato dessa proposta nossa aqui, né? Para inclusão. Mas eu vou deixar que vocês pesquisem mais depois. Eu vou falar de pelo menos dois polígonos que aparecem muito nas provas. Um com certeza vai aparecer. E o outro pode aparecer bastante em vestibular também. Então, polígonos, que são figuras planas de vários lados, o próprio quadrado, o retângulo de ação, o triângulo, mas a gente está se referindo a outras formas, com 5 lados, o pentágono, o hexágono e assim por diante. Pessoal, o corriqueiro, que com certeza será cobrado, esse cara aqui. É o hexágono. Aparece em toda prova. Então é muito importante saber as propriedades dele, porque ajuda muito, tá? E para todo polígono regular, geralmente ele vai ser possível de se dividir em triângulos. Então a estratégia é ver quantos triângulos cabem dentro desse hexágono, fazer a área de um para conseguir fazer a área total dele, beleza? Então, vamos dizer que estivesse pedindo área e perímetro. Se ele desse que esse hexágono que tem 6 lados, hexa, né? Lembra do futebol, gente. Quando eu ganhei o tetra, o penta, o hexa, o hepta e por aí vai. Se ele der que o lado é 6, se for um hexágono regular, quer dizer que todo lado vai medir 6. Então, o perímetro é somar 6 vezes o número 6, né? Que vai aparecer aqui, que seria dar a volta nesse hexágono, e 6 vezes 6 dá 36. Se fosse centímetro aqui, centímetro aqui. Então, facinho, né? Perímetro dá a volta. Beleza. Agora, área é mais complicado. Qual que é a sacada aqui? Gente, não esquece disso. Eu vou falar assim como propriedade, nós estamos perto da prova. Se for um hexágono, a gente traça diagonais aqui, ó, e a gente consegue dividir em 6 triângulos. Então já fica claro que é possível dividir o pentágono em 5 triângulos, o heptágono em 7, o octógono em 8 e assim por diante. Por que eu estou falando especificamente do hexágono? Porque esse cara aqui, ele tem uma propriedade interessante. O ângulo interno dele dá 120. Isso quer dizer que metade dele aqui é 60, 60 e 60 graus. Então, o que acontece sempre que é um hexágono, não importa o tamanho, se ele é um hexágono, cada um desses triângulos aqui, ó, é equilátero. Do centro até esse vértice aqui, também mede 6 e aqui também mede 6. E aí fica jóia para a gente fazer a área dele. Eu vou fazer grandão aqui. Qual que é a estratégia? Como que eu faço a área, sendo que eu não tenho a altura interna desse polígono? Que vamos lembrar que o seu livro didático não vai chamar de altura. Porque a altura do polígono seria isso aqui, ó, a altura do hexágono, se ele tivesse com a base assim, né? Mas se a gente ficar chamando de altura, fica esquisito. Pode aparecer na sua prova o nome apótema. A altura desse triângulo que está dentro do hexágono, a gente chama de apótema para não ficar chamando de altura e confundir com a altura do polígono que é o hexágono. Tudo bem? Então, usando o nome correto aqui, essa apótema equivale, vou chamar de azinho de apótema, à altura do nosso triângulo.
Se eu chegar na apótema, eu calculo a área, né? Base vezes altura, divide por 2, eu chego na área. Pô, mas eu não tenho. Como é que eu chego? Ó, se a gente dividiu ele no meio, e a altura implica que aqui é 90 graus. Se eu dividir no meio, esse lado é igual a esse. Isso aqui mede 3. Olha o que a gente tem com essa parte. A gente tem um triângulo retângulo. E o apótema é um cateto. Eu vou aplicar direto aqui agora Pitágoras. Vou escrever só uma vez aqui para você. Mas isso aqui tem que ser batido, hein? Se você está à beira de fazer prova, eu não deveria estar escrevendo tanto aqui. É porque é uma aula, né? Então, 6 ao quadrado é 36. 3 é a base desse triângulo que eu estou analisando. É 9. Mais C ao quadrado, que o C é a nossa apótema. A gente fica dando nome de Azinho, cuidado que esse Azinho é apótema, que virou minha letra C aqui dentro. Esse Azinho não tem nada a ver com A da fórmula de Pitágoras. Aqui vai virar 36 menos 9, que dá 27, né? Então, C ao quadrado, 27. Gente, raiz de 27, raiz quadrada. Não tem um número que dá isso, né? A ideia aqui é fatorar. 27 por 3 dá 9. 3 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Eu tô pensando nisso aqui já, né, gente? Vai dar raiz de 27. E aí, raiz de 27, ó. Esse número é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Dentro da raiz eu corto, esse cara sai. Esse não foi cortado, fica. Então, a altura, a apótema lá, é 3 raiz de 3. Gente, normalzíssimo aparecer questões na sua prova que vão dar números com raiz, tá? Então, eu vou limpar aqui, ó. E aqui é 3 raiz de 3. O que a gente queria mesmo? A área desse cara. Ó, é isso que a gente queria, só que a gente tinha que chegar na altura. Agora sim, a área do triângulo, base, que é 6, vezes a altura, dividido por 2. Vou usar uma estratégia de já simplificar aqui, porque todo mundo está multiplicando e dividindo, não tem termo independente. Termo independente é separado por soma e subtração, né? E aí, aqui, 3 vezes 3, 9 raiz de 3, se fosse centímetro quadrado, a área de um desse cara aqui, ó. Tá, quantos triângulos desse tem no hexágono? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área do hexágono, ou melhor, vamos escrever assim, é 9 raiz de 3 vezes 6, 54 raiz de 3 centímetro quadrado. Essa é a área do hexágono. Beleza, pessoal? Então, qual que é a sacada? O que é bacana de guardar aqui? Gente, eu não me preocupo em apagar. Acabar de falar, já sair apagando, porque você volta aqui no vídeo, né? Quantas vezes você precisar. A sacada é lembrar que é muito estratégico, isso vai ser cobrado. Eu tenho certeza que vai aparecer no Enem. Pelo menos no Enem esse ano. Se você é um aluno de Provão Paulista que caiu nesse vídeo aqui, vai aparecer no Provão Paulista. Ó. Opa. Tá difícil fazer uma reta ali, né, gente? Aí. É não esquecer que quando a gente divide triângulos do hexágono, eles são triângulos triângulos equiláteros, tá? Todo lado aqui vai medir 6 ou vai medir o lado que for dado aqui. Ah, deu que o lado é 5, então toda essa aresta aqui mede 5. Beleza? E vou falar de mais uma forma. As outras, você pode ver o vídeo que está aqui no meu canal sobre essas figuras planas, eu falo de todas. Ou você procura outros vídeos,
seu livro didático, seu material, seu professor. Veja lá. Eu queria um octógono, gente. Não é fácil fazer um octógono, não. Sai um círculo. Não faço não, hein, gente? Pera aí. Tá saindo hexágono. Eu vou tentar desenhar um, tá, gente? Fazer uma reta aqui. Acho que sai, ó. O hexágono é como se fosse um quadrado. E a gente corta os cantos. Essa que é a ideia. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, gente. Peço perdão pelos meus desenhos. Jesus, né? Ficou feio, né? Você se esforça aí depois pra entender? Ou vamos tentar fazer assim. Eu falei que era um quadrado, né? Vamos fazer um quadradão assim. O quadrado ele me entende. Aí o que a gente faz? A gente corta tamanhos regulares dos cantos, né? Não falei pra você que o octógono tem essa ideia aqui. Então, pessoal, você pode acelerar o vídeo aqui onde eu termino a parte, tá? Tentar melhorar um pouco a visão, porque fica difícil, né? Aprender desse jeito. Desculpa aí, gente. Tô me esforçando aqui, hein? Pronto. Ih, não ficou legal aqui, não. Ai. Não ficou aquela coisa, né? Um Brastemp, mas tá bom. Tem 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele é um octógono regular, cada lado desse vale a mesma coisa. Qual que é a propriedade que eu quero falar com você? Se a gente cortar esse octógono... Opa! Aqui. Nós vamos ter 8 triângulos, eles vão ser do mesmo tamanho. E quando a gente divide, a gente vai ter uma situação aqui. Nós vamos chegar aqui. Esse cara aqui, ele tem 45 graus, tá? Você pode ver que 45 vezes 8 dá 40, 32 com 4, 360. Lógico, né? Porque uma volta completa disso aqui, ó, tem que dar 360 graus, né? Uma volta inteira. Então, cada pedaço desse é 45 graus. Qual que é a ideia que eu vou te dar aqui? Esse triângulo, se ele desse o lado, vamos dizer que o lado aqui fosse 8, você tá vendo que ele é um triângulo isósceles, né? E você teria que chegar ou nessa medida, ou ter a apótema, aplicando Pitágoras, você vai chegar nas coisas. Mas foi interessante uma questão do Enem, que ele queria a área disso, mas ele já dava o valor dessa diagonal. Por exemplo, vamos dizer que daqui até aqui me disse 10, beleza? Isso quer dizer o quê? Que do centro até aqui, então, mede 5, né? E qual que é a sacada? É uma aplicação de uma outra situação de área, que é importante você saber, porque ela pode ajudar muito. Você sabe o ângulo daqui. Então, quando é hexágono, todos os ângulos medem 60, porque ele é equilátero. Quando é octógono, esse lado é 45. A gente pode calcular a área de um triângulo. Vamos escrever assim não, né? Vamos escrever assim. Área de um triângulo sendo como uma lateral vezes a outra vezes o seno do ângulo, θ.
Beleza? Então, o que que acontece ali? A área, nós temos, ó, as laterais. E elas são iguais, né? Então, é 5 vezes 5. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vai dar 25 raiz de 2 sobre 2. Ou se fizer uma aproximação aqui, 25 dividido por 2 dá 12,5 raiz de 2. Isso aqui dá área direto. Tá bom? Não duro que ter que fazer Pitágoras e achar a parte interna e por aí vai. Então, essa fórmula aqui, ela é muito... Ah, pessoal, esqueci de uma coisa, né? Isso aqui tem que ser dividido por 2. Volta tudo. Ah, mas eu fiz depois aqui, né? Ah, não, esse raiz de 2 sobre 2 veio daqui. Isso tem que ser dividido por 2. Beleza? Então, quando eu vou dividir isso por 2, vai dar 25 raiz de 2 sobre 2. Eu multiplico pelo inverso do de baixo. E aí vai dar 25 raiz de 2 sobre 4. Beleza? Então, essa... Desculpa, né, gente? Porque isso aqui vai dar... Se fosse 100 dividir por 2, essa fórmula ia dar um paralelogramo, né? Ou um retângulo. Só que daí o retângulo teria seno 1, não precisaria disso, né? Como é de um triângulo, lembra que o triângulo é metade do quadrilátero lá, né? Então, tem que dividir por 2. Beleza, pessoal? Não vou editar o vídeo por questões de tempo e fazer outros para vocês, mas daí você tem aqui várias vezes para voltar e ignorar aquela partezinha que tá ali, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, só recapitulando, o que que a gente tratou nesse vídeo, que é importante. Nós retratamos polígonos, especificamente os casos de hexágonos e octógonos, que são muito frequentes de aparecerem nas provas e vestibulares, tá? Deixo para vocês darem uma olhada em pentágonos, que podem aparecer também com uma certa recorrência. Valeu, pessoal!